Fala galerinha, hoje falaremos do organizador de praça que ficou muito furioso. Certa vez havia um organizador de praça que ele gostava de ser reconhecido por organizar praças. Só que as pessoas não davam muito valor para o que ele fazia. E por não darem o valor que ele tanto almejava, ele ficava doido. E ficando cada vez mais doido, cada vez mais furioso, quando ele arrumava uma coisa e ele via que o pessoal não deu muita atenção para ele, ele começava a querer que as pessoas elogiassem. Então ele ficava olhando e esperando que as pessoas dissessem: ficou muito lindo. Só que essa pessoa, ela além de ter um problema gigantesco com o próprio ego, ela também tinha um problema muito grande com a autoestima. O elogio servia para ela se sentir recompensada, para ela se sentir mais viva. Eu percebi que uma pessoa assim não iria conseguir achar paz, porque paz é uma coisa que infelizmente ela tem que ser trabalhada dia a dia, através da leitura, através da escolha de bons livros. E essa pessoa, infelizmente, ela demonstrava um comportamento totalmente diferente. Ela queria ter paz, felicidade e ouvir elogios em abundância, mas ela não fazia nada, mas não fazia nada mesmo para que isso acontecesse. Pessoas na cidade, eu noto que fazem boas ações. Essas boas ações, não sei se elas vão ser recompensadas. Talvez as boas ações não sejam recompensadas da maneira adequada num mundo como esse. Mas isso não significa que nós não vamos tentar, né? Devemos sempre tentar. Devemos sempre ir atrás. Devemos sempre procurar fazer as coisas de maneira correta. Porque quando uma pessoa deixa de fazer uma coisa correta, nós vemos acidente de avião, nós vemos acidente de carro, nós vemos buraco na rua, entre outras coisas. Então, o que eu espero? Eu espero sempre que a pessoa procure fazer um trabalho com ética, que ela procure fazer um trabalho que sobreviva ao tempo. O trabalho, quando ele se torna um legado, o trabalho tem um valor muito maior. Essa pessoa, ela talvez não tenha essa visão de legado. O que eu posso fazer? Colocar ela nas minhas orações, porque orar por ela talvez seja aí uma solução. Talvez ajude ela a perceber seus erros e a encontrar um caminho. Quando a pessoa ela não tenta encontrar um caminho, ela não tenta ou fazer uma coisa de maneira espontânea, ou fazer alguma coisa para melhorar a vida de alguém, eu percebo que é mais uma estrela que se apaga. E eu vejo você falar muitas vezes isso, que quando a estrela se apaga, nós acabamos perdendo aí uma pessoa que poderia
através da unicidade do material humano que ela carrega, fazer a diferença. Só que hoje, quando você fala com a voz mais fina, quando você é educado, quando você é gentil e quando você ainda acredita que a bondade ela deveria aparecer um pouco mais na vida das pessoas, muitas pessoas acham que você é maluco, acham que você está no mundo errado. Eu sempre digo, compreendo o tamanho da maldade que existe nesse mundo. Por compreender o tamanho dessa maldade, é que eu sempre valorizo os pingos de bondade que eu vejo cair. Vocês não acham que eu estou certo? Acredito que essa pergunta talvez seja retórica. Acredito que eu não precise me aprofundar muito nisso. Acredito que a maioria das pessoas, elas entendam que exista uma quantidade maior aí de crueldade do que de bondade. Mas eu sempre vou tentar fazer como você. Vou tentar acreditar mais na humanidade. Como que eu faço isso? Às vezes eu levo para as pessoas conhecimento. Faço um trabalho voluntário a cada 15 dias voltado ao conhecimento. Levo para as pessoas coisas que elas jamais aprenderiam na escola, no curso técnico, através da educação dos pais e por conta própria. Coisas que elas não conseguiriam ter acesso se elas optassem por encontrar sozinhas. Então, a minha ideia é essa. Mudar o mundo, eu acredito que eu não vou mudar. Mas eu acredito que nós devemos tentar melhorar o Brasil em 1%. Como é que nós fazemos isso? Bem fácil. Acreditando na verdade, levando a verdade para as pessoas. E quando uma pessoa não gosta de como agimos, o que nós fazemos? Tentamos aprender com essa pessoa para não repetir os erros dela. Se essa pessoa ela vai ser recalcada, se essa pessoa ela vai ser muito irritada, muito furiosa, se essa pessoa ela não tem tranquilidade, ela não consegue dormir de noite, ela se revira na cama, eu não sei dizer, mas eu fiz uma escolha. Eu não quero isso pra mim. Hoje eu consigo me deitar e não ter insônia. Eu tinha muita insônia quando eu alimentava essa energia. A energia de querer incomodar as pessoas, querer ser o piadista, querer ser irônico, querer colocar as pessoas para baixo. Quando uma pessoa tinha um projeto, eu era uma pessoa que muitas vezes não gostava daquilo e eu mudei. Hoje eu sou uma pessoa que acredita mais nas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de piadinhas. Sou uma pessoa que resolveu mudar para transformar. A minha história não é para ficar eternizada. A minha história não é para estar num livro. A minha história é para estar no canal de quem eu acredito que quer ver essa melhora de 1% no Brasil. Então, acredito que é muito bom que ela tenha chegado até aqui. Agradeço se você puder analisar.
E espero aí que ela faça diferença aí no público do canal. Bom, gente, então vamos comentar mais uma história aí, como eu gosto de dizer, chocante e impactante. Tem pessoas que gostam de usar a palavra chocante, tem pessoas que gostam de usar a palavra impactante, e eu não sei a palavra que você usa. Mas nessas horas, o que eu peço sempre? Oração. Muita oração. Se você acredita em uma força maior ou não, não tem problema. Você tem a possibilidade de orar para que essa pessoa, né, ela melhore, para que essa pessoa, ela encontre o seu caminho. Então, se você tem essa possibilidade, por que a partir de hoje você não faz essa oração? Essa é uma pergunta que eu faço. Por que a partir de hoje você não leva aí um pouco mais a sério o conhecimento? Por que você não leva mais a sério os problemas da sua cidade? Essa é uma pergunta que eu faço de maneira sincera, gente. Eu sempre gosto da sinceridade, porque a sinceridade é a única maneira que você tem para identificar o problema e resolver problemas. Hoje, muitas pessoas, elas escolhem a falsidade, elas escolhem ser vida ganha. E o vida ganha, infelizmente, não vai mudar nada. Ele não vai só não mudar nada na vida dele. Ele não vai mudar nada na vida das pessoas. A torcida que fica é que vocês escolham a verdade, a leitura, o conhecimento e que vocês sejam exemplos, tá? Sejam exemplos, porque a única forma de tentar manter esse mundo de pé é assim. Se você não fizer isso, você pode ter certeza, qualquer hora pode aparecer um maluco e destruir o mundo com bombas. Então, essa é a minha torcida. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Quando vocês fazem tudo isso, fica mais fácil de vocês receberem aí mais conteúdos relacionados a esse. E esses conteúdos aí talvez possam alterar um pouco aí a forma como você encara a vida. Alterar a maneira como você encara a vida pode ser aí o grande diferencial. Pode fazer a diferença no final das contas entre você repetir padrões, ser uma pessoa recalcada que fica aí desincentivando uma pessoa a fazer vídeos sobre a realidade, ou você pode fazer a diferença, incentivar que as pessoas levem coisas assim para outras pessoas, para que elas comecem a caminhar no lado da verdade. Caminhar no lado da verdade, gente, é muito difícil. O caminho da verdade é sempre um nado constante contra uma correnteza forte, e você às vezes só tem um barquinho frágil, um remo frágil, ou às vezes você tem um barquinho com um motor, tá, frágil. Então sempre é difícil, é muito difícil você lutar contra os problemas desse mundo. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês: a verdade, ela nunca vai te dar dinheiro, ela nunca vai te deixar rico, ela nunca vai te dar muitos amigos,
ela nunca vai te recompensar da maneira certa. Mas mesmo assim, eu vou torcer para você escolher ela. E não porque eu acredite que quando sua vida acabar, que você vai ser recompensado depois disso tudo. Não. É porque eu acredito que a verdade, ela ajuda uma pessoa a ter um leito no hospital. Às vezes uma pessoa ela só precisa de um leito. Se ela tiver aquele leito, ela consegue se recuperar. Esse leito, gente, ele faz muita diferença. E sabe como é que essa pessoa vai conseguir ter esse leito? Quando você e mais pessoas seguem a verdade. Então isso não é para mim, isso não é para um pós-vida, nada disso. Isso é somente para quem sabe uma pessoa, quando precisar de um leito, ela ter esse leito. Isso é emocionante. Isso aqui, gente, não é para ganhar curtida, isso aqui não é para ganhar engajamento, não é para encher de gente aqui, porque a ideia aqui é justamente falar para um público reduzido. Então, se eu, quando fiz esse canal, eu só queria falar com uma pessoa, a minha ideia nesse canal era tentar mudar a vida de uma pessoa. Foi por isso que eu criei esse canal. E hoje eu consigo falar para uma quantidade maior de pessoas. Eu só tenho a agradecer, porque eu consegui cumprir meu objetivo em poucas horas. Mas ao continuar seguindo meus princípios, seguindo o que eu acredito, seguindo meus valores, eu consegui encontrar pessoas que também estão nesse caminho, pessoas que querem ver a coisa acontecer. Claro, sempre nessas horas aí vão acontecer aí coisas muito difíceis, porque vão aparecer pessoas com gravadores na mão e querendo que você dê a resposta aí que elas desejam, querendo que você aí muitas vezes responda de cabeça quente. Você de repente viu aí alguma coisa de errado aí, você viu alguma coisa na cidade que precisa ser arrumado o quanto antes, você tá de cabeça quente e a pessoa vem na maior tranquilidade e ela te faz ali uma perguntinha. E essas perguntinhas são para você esquentar a cabeça, são para você brigar com ela, porque o dela já está garantido, ela já é vida ganha. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Não seja um vida ganha. O vida ganha, ele vive para isso, ele vive para importunar quem segue a verdade, porque ele não teve coragem de pegar uma câmera e mostrar a verdade para as pessoas. Ele não teve coragem de investir num projeto que vai beneficiar pessoas. Ele não teve coragem de criar um projeto. Essa falta de coragem em ser parte da melhora vai fazendo com que a vida dele se torne fútil. E eu não torço para você ser fútil, torço para você fazer a diferença. Como sempre, né, gente? A presença de vocês aqui é muito importante. Eu espero que vocês comecem a seguir o caminho da verdade. Lembrando, isso aí não vai te deixar rico, mas talvez ajude uma pessoa a ter um leito quando ela precisar, quando ela estiver passando aí por algum problema muito grave de saúde. Talvez
você seja o responsável por essa pessoa ter tido um leito e ter sido bem atendida. Porque você resolveu escolher uma coisa que deveria ser básica: o caminho da verdade.